a figura masculina, quantos conflitos a gente teve, Sim. quanta dificuldade, e talvez os nossos pais nunca mudaram e nunca vão mudar. Então, se eu não entender isso e não ressignificar nessa direção, eu vou sempre sofrer com aquilo e aquilo sempre vai me distanciar do meu pai. Tá? Sim. Digo, eu tive problema com a minha figura paterna. Aí seu pai mudou? Eu mudei e através disso, desse ressignificado, agora aquilo já não me gera mal-estar, já não me põe para baixo. No início, às vezes, gerava? Sim. Você conseguia ter uma ação positiva? Às vezes não, no início, às vezes não. Mas Tinha um com o bloqueio, tempo, né? buscando aquilo, não fugindo daquilo, Sim. que é uma tendência nossa, fugir, dos problemas. Uhum. Isso aí é interessante. Fugir do conflito. Exatamente, entrar numa caverna. Sim. A gente lembra de Elias, cara. Sim. Qual que era o ponto alto? Cara, poxa, olha quantos profetas que aquele cara venceu ali. Mais de 800 profetas. E agora Jezabel, será que o problema... Então é uma análise que a gente precisa fazer. Qual é o ponto alto da minha história? Que tá me... Será que isso é capaz de gerar o que está gerando hoje? Opa! Então quer dizer, eu pego esse tablet aqui e te pergunto assim, qual a largura desse tablet? Pode falar. Você mesmo, Helder. Deve ser uns 20 centímetros. 20 centímetros. Aí agora se eu perguntar aqui agora o João, qual a largura desse tablet, João? Eu vou desconcordar com você. Dá 18. Então, olha o ângulo, cada um tá vendo de um ângulo, Sim. cada um tá vendo de uma forma. Então, quer dizer, eu preciso mudar esse ângulo, porque se eu continuar nesse mesmo, isso vai acabar com a minha vida, acabar com a minha família, isso vai me matar. Sim. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar isso. Então, quando a gente lembra, fazendo alusão à vida desse camarada, desse profeta, do Elias, cara, gente boa, que a gente aprende muito o quê? Ele entra, primeiro ele vai fazer uma caminhada sozinho. Embora todos nós precisemos descansar. Mas ele vai sozinho, ele vai deixar o discípulo dele. Já começou a ficar perigoso. Uhum. Já começou a ficar perigoso. Certo? Depois ele entra numa caverna. Depois ele vai fazer alguns passos na sua vida para sair dessa circunstância. Por quê? A vida parou de sorrir para ele. A vitalidade foi embora. Ele tinha morrido, entre aspas. Não tinha força, não tinha vontade. Qualquer coisa que talvez ele fizesse, ou quem está nessa situação for fazer, talvez é como escalar uma montanha. Ninguém tem noção quando o indivíduo está passando por esse momento de depressão, vou dizer assim, essa palavra. Não é? Então, quer dizer, a gente não tem essa ideia, essa noção, a força, o esforço, talvez para esse indivíduo estar num determinado lugar junto com outras pessoas. Mas interessante que aquele cara vai sair dali como? Primeiro ele precisava comer, porque se ele não comesse, ele não tinha força. Sim. Então ele precisava se alimentar mesmo, não tendo fome. O anjo chamou ele várias vezes para sair. E interessante que no final ali você vai ver o quê? Ele precisava sair de uma forma resumida o quê? Para abençoar, para fazer. Então para quê? Voltar a fazer o que era diferente? Não. O que era novo? Não. Aquilo que ele já fazia antes. Não é para inventar, mas faz o que fazia antes o quê? Para que a vida pudesse o quê? Voltar a sorrir. Para vencer esse conflito que estava dentro dele, jogando ele para baixo. Jogando ele para baixo. E querendo ou não, uma vida de conflito, cara, parece que não, ela só traz mais conflitos. Você não sai dela. Isso, interessante. Nada que esteja ruim, tão ruim que não possa melhorar. Mas também que não possa piorar. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Sim. Interessante. Sim.